Oi, gente! Neste vídeo nós vamos falar sobre as subsequências. Esse é o vídeo 2 da unidade 1. Então vamos lá para a definição de subsequência, né? Dado uma sequência de números reais, tá? Eu estou chamando ela de xn, uma subsequência dessa sequência é a restrição da função x, sendo que essa função x é a função que define a sequência, tá? A um subconjunto infinito N1 de N, ou seja, um subconjunto do conjunto dos números naturais, né? Essa é assim, se x, vou escrever aqui só para facilitar, é a função que define a sequência xn, vamos dizer assim, tá? O que eu estou dizendo, quem seria x'? Se x' é a função que define uma subsequência de x, x' vai ser x restrita, né, a função x restrita a esse conjunto N1, tá? Que é um subconjunto infinito de N. É isso que nos diz a definição de subsequência, né? A notação as notações, na verdade, que a gente tem para as subsequências, né? Nós temos xn com n pertencente a N1, né? Lembrando que agora é N1, a subsequência ela não é uma sequência, por quê, gente? Porque o domínio dela não é o conjunto dos números naturais, e sim um subconjunto do conjunto dos números naturais, tá? Ou a gente pode escrever também assim, né? Entre parênteses lá os nossos termos da nossa subsequência, xn1, xn2, xnk, infinitamente, ou nós podemos escrever uma subsequência como xni, onde i pertence aos naturais. Aqui não é mais a N1, né? São os naturais, porque são os termos aí da nossa sequência, da nossa subsequência, ou seja, primeiro termo, segundo termo, tá? Terceiro termo. Vamos ver alguns exemplos aqui de subsequências, né? Trabalhar um pouquinho. Eu coloquei aqui duas sequências. Ó, a primeira sequência é xn é igual a 1 mais menos 1 elevado a n mais 1 vezes 2 dividido por 2, certo? E aí a gente observa, se a gente for olhar aqui, que nós temos duas situações, né? Xn vai ser igual a n se o n for ímpar, correto? Por quê? Se o n for ímpar, vamos fazer aqui, quem seria o primeiro termo dessa sequência? Se eu fosse escrever o x1, fazendo n igual a 1, nós teríamos aqui no expoente 1 mais 1, 2, né? Então, 1 mais menos 1 ao quadrado, que vai dar 2, e daí 2n dividido por 2 vai ficar n. E isso vai acontecer sempre que n for ímpar, né? Então, xn é igual a n se o n for ímpar. E nós podemos também generalizar aqui, a gente percebe que se o n for par, o que vai acontecer, gente? Aqui nós vamos ter zero, né? Porque nós vamos ter 2 mais 1 ou 4 mais 1, ou seja, vai ficar 1 mais menos 1, que vai dar 0, vezes n dividido por 2. Ou seja, a gente vai ter essa sequência constante aqui, para n par, né? Então, a nossa sequência, ela fica xn é igual a n para n ímpar, xn é igual a 0 para n par. Então, é muito fácil a gente escrever os termos da nossa sequência, né? Eu vou escrever a nossa sequência aqui. Um dos seus elementos, ela seria dessa forma, né? Por que eu estou escrevendo isso? Porque eu estou querendo enxergar as subsequências, né? Porque o que eu percebo aqui? Essa sequência, ela é limitada inferiormente, correto? E é ilimitada superiormente, né? Eu observo também que ela não é monótona, correto? Que nós já estudamos lá no vídeo 1, né? A definição, o que significa ela ser monótona, ela não é. Mas a gente observa aí que ela tem essas duas subsequências, né? Por quê? Porque os termos de ordem ímpar, ó, tem essa sequência, os termos de ordem par, a gente ganha essa outra subsequência, né? Então, a gente vê que os termos de ordem ímpar têm uma subsequência monótona, crescente e ilimitada, certo? De ordem ímpar, 1, 3, 5, correto? Nós poderíamos até reescrever aqui, né? Os termos de ordem ímpar, eu estou chamando de 2n menos 1,
sempre vai dar quanto, gente? 2n menos 1, né? Os termos de ordem par, x, 2n vai dar 0. E a gente teria essa subsequência constante, né? Que ela é limitada, mas ela não é nem crescente e não... Na verdade, ela não crescente e não decrescente também, né? Porque ela vai ser 0, 0, 0, 0, 0, tá certo? E aí a gente tem essas duas subsequências. Olhando para essa outra sequência, nós também observamos duas subsequências, né? Para os termos de ordem ímpar e para os termos de ordem par. Deem uma olhadinha nela, deem uma pausa agora no vídeo e vão lá tentar identificar essas duas subsequências. Já voltaram aí, né? Já sabem aí quem são os termos de ordem ímpar. Lembrando que quem a gente tem aqui, ó. Primeiro termo, né? Terceiro, quinto. E aí eu tô vendo o primeiro termo é menos 1, terceiro menos meio, menos 1/3, certo? Então seria o quê? Menos 1 sobre n, né? E aí a gente tem essa subsequência. A outra dos termos de ordem par, como é que a gente identifica aí? Nós temos, vocês estão vendo aqui, 2, né? 3 meios, certo? 4/3, 5/4, e aí seria 1 mais 1 sobre n, né? E daí nós temos as duas subsequências, tá? O que é a subsequência que a gente acabou de aprender, gente? É a restrição da função x que definiu a sequência a um subconjunto infinito dos naturais, tá certo? Agora a gente vai para uma outra definição bem importante, né? Que é a definição de série, que é um assunto que a gente vai estudar mais para o final do nosso curso, tá? Com muito mais detalhes. Mas agora a gente vai definir uma série, né? Dado uma sequência de números reais xn, então dado uma sequência, vamos considerar uma nova sequência denotada por Sn. Então, olha aí, dado uma sequência de números reais xn, nós vamos considerar uma nova sequência denotada por xn, cujo termo geral é dado por Sn, pelo que a gente vai ver aqui, a gente vai considerar essa nova sequência que eu estou chamando de Sn a partir de Xn. E Sn aí, de forma conveniente, vai ser a soma, né? Por isso que eu chamei convenientemente de S, né? Que a gente vai ter a soma de quê? X1 mais X2 mais Xn. Então, a Sn seria a soma dos N termos da nossa sequência Xn, tá certo? Que, reescrevendo aqui na forma de somatório, a gente pode dizer que é o somatório de xi com i variando de 1 até n, né, gente? Onde, ó, o Sn, isso é a nossa série, tá? E o Sn, que é o enésimo termo ou o termo geral, tá? É o termo geral ou o enésimo termo da nossa série, né? Então, dado uma sequência de números reais xn, nós vamos considerar uma nova sequência Sn, e essa sequência Sn, então, eu já sei que ela vai, se eu fosse escrever, ela escrever S1, S2, né? Sn. Essa nova sequência aqui, cada um dos termos é a soma dos termos. Esses a gente chama de somas parciais. O que seria o S1, gente? O S1 é o X1, né? O S1, primeiro termo da série aqui, coincide com o termo da sequência, né? Quem é o S2? A gente chama essas somas de somas parciais. O S2 seria a soma dos dois primeiros termos da nossa sequência. Então, X1 mais X2. Aí o S3, X1 mais X2 mais X3. E assim sucessivamente, né, gente? Como Sn vai ser o quê? A soma dos N primeiros termos aí da minha sequência, tá? Isso é a série. Vamos ver um exemplo nessa situação aqui. Vou colocar uma sequência para a gente trabalhar. Então, aí, pessoal, deixa eu escrever ela aqui. Vou colocar um exemplo. Uma sequência
xn igual a 1 sobre n vezes n mais 1. Aí vocês já sabem como funciona, né? Se eu pedisse, vamos escrever a nossa série, né? Quem seria o S1, gente? O S1, né? Vou escrever lá minha sequência, tá? Ou minha série, né? Que é essa sequência S1, S2, S3. Aí vocês iam fazer o quê? Professor, o S1 vai ser 1, aí 1 vezes o N igual a 1, né, gente? 1 mais 1, 2, tá? Quem seria o S2? O S2 vai ser x1 mais x2. Aí o x1 já está aqui, ó, 1 sobre 1 vezes 2, mais quem é o x2? Aí você faz lá, ó, 1, aí 2 vezes 3. E assim você continua encontrando outras somas, né? Mas vamos aqui para a mais importante, que seria para a gente o SN, né? O termo geral. O termo geral dessa nossa série seria quem, gente? 1 vezes, dividido por 1 vezes 2, mais 1, 2 vezes 3, até vocês vão somar quantos termos aqui, gente? N termos, correto? SN seria a soma dos N primeiros termos aí da nossa sequência, tá? E aí, então, nós teríamos o termo geral da nossa série. Nós vamos reescrever aqui, gente, por que seria importante a gente reescrever? Para a gente encontrar o SN, né? Para facilitar, nós vamos reescrever quem é 1 sobre N vezes N mais 1, utilizando as frações parciais, né? Utilizando as frações parciais, a gente chega aqui 1 dividido por N vezes N mais 1, usando frações parciais, é 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Olha como isso facilita a nossa vida. Vou até dar uma marcadinha aqui, ó, para vocês terem isso bem bonitinho aí, guardadinho. Utilizei aqui frações parciais e daí nós reescrevemos esse termo geral da sequência, né? A gente está reescrevendo o xn, por quê? Porque isso vai nos ajudar a enxergar quem é o SN. Olha como fica muito mais fácil da gente escrever o SN de outra forma, né? Essa série aqui é conhecida como a série telescópica. Mais tarde vocês vão estudar tudo isso com detalhes, provavelmente com a professora Nadine. Então, quem é o SN vai ser... Vou escrever aqui o SN usando agora que o XN com essa outra cara, tá? Então, eu vou somar o primeiro termo, né? O x1 vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Esse daqui, lembra que esse daqui é o xn, tá, gente? E aí agora eu estou reescrevendo. Aqui eu coloquei o x1, então SN vai ser o S1 mais o S2, mais o S3, mais o S4, cada um deles, tá? Então, estou reescrevendo o SN, como a gente colocou aqui o S1, o S2, só que eu estou escrevendo eles com essa cara aqui para facilitar, né? Porque quem seria o S2? O S2 vai ser o X1 mais o X2. Então, agora eu vou escrever o S2, né? E aí, quem seria o S2? Vai ficar 1 menos meio, que é o S1, que a gente acabou de fazer aqui, né? Mais meio menos 1/3. Certo? Aí mais, vou colocar quem é o XN, né, gente? Lembrando que eu estou somando os N primeiros termos, né? Então, estou somando todos os N primeiros termos da minha sequência. Então, aqui eu coloquei... eu repeti, gente, desculpa, porque eu botei o S, né? Desculpa, aqui eu coloquei o S, mas não é, eu estou no SN. Então, como eu estou no SN, eu coloquei o X1, tá certinho ali, né, o X1. Agora, eu vou colocar mais o X2, eu estava colocando o S, perdão. Então, o X2, tá aqui, né, eu estou fazendo N igual a 2, aí mais... até o enésimo termo, tá? Eu tô fazendo o SN, foi só uma confusãozinha.
E aí, quem é o SN? Vocês observam aqui, ó, que o segundo termo eu cancelo com o primeiro, o segundo termo eu vou cancelar com o primeiro, e esse daqui acaba sendo cancelado também. E aí eu ganho quem? 1 menos 1 sobre N mais 1. E aí o SN vai ser igual a N mais 1 menos 1 dividido por N mais 1. E aí a gente vai ter que o SN é N dividido por N mais 1. Exatamente como a gente queria identificar aí a nossa série, tá? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre limites de